exato. Hoje é dia 4 de setembro de 2025. Tô me recuperando ainda de uma gripe, gente. Obrigado pela presença de todos vocês. Queridos e queridas, bonitos e bonitas. Começando bem aqui a nossa live. Essa semana foi a semana do delírio, né, gente? Foi a semana das defesas de Jair Messias Bolsonaro e da negação do golpe por outras vias, né? Uma coisa realmente assustadora, como ou eles acusam a delação do Mauro Cid, ou eles acusam não ter ligação diretamente com o Bolsonaro. O Heleno soltou a mãozinha ali do Bolsonaro. Ou eles acusam também o fato de, por exemplo, a minuta do golpe não ter resultado em medidas mais efetivas, segundo os próprios, sendo que, na verdade, tinha o plano Punhal Verde e Amarelo, tinha um plano de assassinato, tinha um plano de estado de sítio, tinha tudo mais ou menos setado para acontecer. Eles não aceitam que o Lula suba a rampa, ou seja, é um viés totalmente golpista. A gente viu a tese do delírio. O Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, foi tomada pelo delírio das defesas. Que, veja, é o direito deles. É o momento das defesas. Nós vivemos num Estado democrático de direito, em que as manifestações têm que ser democráticas, elas têm que ter direito de dizer qual é a tese deles a respeito da tentativa de golpe. Mas é uma coisa que não para em pé. Não para em pé. E começa, na verdade, uma articulação toda, isso que é bastante preocupante na imprensa, começam a circular as notícias, de se passar uma anistia soft para a parte dos golpistas. A gente vê movimentações acontecendo. A prisão do Bolsonaro deve sair. Mas a gente vê tentativas aí de tentar melar todo esse processo. Um processo que ocorreu dentro de todos os pressupostos, todos os aspectos do Estado Democrático de Direito. Foi respeitado o devido processo, foi respeitado o tempo das testemunhas que foram ouvidas, os advogados tiveram acesso aos autos, os autos são públicos, as investigações são públicas, foi tudo publicizado, foi tudo transparente, as pessoas sabem do que elas estão sendo acusadas, e mesmo assim cria-se, porque eles não têm saída, eles não têm para onde fugir, cria-se um clima de completo delírio. É um delírio. É um delírio que se desenha por parte dos bolsonaristas. É assustador isso. É assustador isso. A gente não consegue não colocar... Assim, a única defesa que se atém aos fatos, e a gente vai mostrar o vídeo aqui também, é a defesa do Mauro César Barbosa Cid. E nesse aspecto, eu estava vendo também a notícia da saúde do Reinaldo Azevedo. É necessário, gente, a gente também se cuidar. Eu também eu vou me retirar hoje de algumas lives aqui no YouTube. É necessário a gente cuidar da nossa própria saúde. Vão vir tempos pesados à frente. A gente precisa estar inteiro para encarar todo esse processo. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa cuidar dos nossos corações, das nossas intimidades. É isso que tem que ser construído nesse processo para combater o delírio. O delírio deles é doente. É doente. É esse tipo de coisa que a gente vai ter que encarar. Um delírio doentio, um delírio complicado, um delírio que mexe com as questões mais primitivas das pessoas que acompanham tudo o que está se desenrolando. É de fato alguma coisa que nos assusta, né, gente? Que nos assusta. Uma parte do Brasil que acha realmente que o 8 de janeiro foi um passeio no parque. Que não tem nada de errado com o Bolsonaro ter ido para os Estados Unidos levando joias. Que não acha que teve nada de errado com o Bolsonaro se reunindo com o chefe de comando de força.
É esse delírio todo que a gente está vendo se armar. É muito complicado. É muito complicado. E a gente precisa se proteger. A gente precisa se proteger. O Centrão, nesse aspecto, está traindo Lula nesse exato momento. Nesse exato momento, utilizando o julgamento do Bolsonaro para afirmar também eleitor nesse aspecto, mas ele será condenado. Será condenado a uma prisão pesada. Será condenado a um processo robusto. O julgamento vai retomar na semana que vem, no dia 9. A gente vai ouvir os votos dos ministros. E é isso, gente. A coisa vai se desenvolver e a gente vai ter que encarar tudo o que está rolando nessa quadra histórica. Nesse momento histórico. A gente vai ter que encarar um momento de mudança. A extrema-direita não vai deixar de existir. A gente está vendo nesse processo em que o Centrão trai o governo Lula. A gente está vendo a construção da candidatura Tarcísio. Tarcísio vai se erguer na vitimização de Jair Messias Bolsonaro. E através da vitimização, a gente vai se criando um clima em que a extrema-direita, supostamente mais moderada, vai propor o mesmo projeto político que o Bolsonaro tocou nos últimos 4 anos. Ou seja, é um delírio mesmo. É o mesmo projeto de destruição, é o mesmo projeto de venda da Amazônia, é o mesmo projeto de queimadas, é o mesmo projeto de uma polícia que mata preto e pobre. Tarcísio de Freitas nada mais é do que o Bolsonaro em outro outfit. E há de se elogiar o Reinaldo Azevedo por ser uma das poucas vozes dentro da mídia corporativa a dizer as verdades a respeito do Tarcísio, porque essa imprensa já está fechada com Tarcísio de Freitas. A gente está vendo essa movimentação agora dentro do Grupo Globo, a gente está vendo a Globo News se colocar mais à direita. É todo o projeto Tarcísio de Freitas que está sendo colocado para o ano que vem. E Tarcísio foi poupado nesse processo, porque ele defende o mesmo delírio que os outros réus. Ele acha que não aconteceu nada. Ele acha que o governo Lula não é autêntico. Essas pessoas não sabem conviver com democracia, não sabem conviver com a esquerda, não sabem conviver com o movimento social, não sabem conviver com o povo. O povo não é respeitado. O povo pobre, o povo necessitado. É isso que está se desenhando. Mais uma vez, a luta dos ricos, os ricos reprimindo os pobres, e nós aqui temos ainda Luiz Inácio Lula da Silva, criador do Bolsa Família, dos programas de distribuição de renda, do Mais Médicos, do Minha Casa Minha Vida. Programas que retomamos nesse governo. E que, se a gente não proteger, isso vai ser tratorado na eleição de 26. A gente precisa garantir que Lula tenha seu 4º mandato. Nós temos que garantir que ele tenha um sucessor para levar essas bandeiras. Nós temos que proteger o estado de bem-estar social. Nós temos que proteger o estado de direito. Ontem o Arbex deu um show aqui na Folha Democrata. A gente teve uma audiência de 500 pessoas assistindo. O Arbex, que é mais versado na questão internacional, mas deu um show falando sobre as peculiaridades do Brasil em relação à Europa. E é o que a Isabel Cristina está falando, Congresso inimigo do povo. Então, gente, a gente vai ter que combater o delírio. A gente vai ter que combater o delírio. Não vai ser uma disputa fácil, não vai ser uma disputa simples. E a gente vai pro pau, tá, gente? Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui
com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.